Estamos de volta com o programa Alma Querida. Doutor Adão, nós estamos continuando aquele e-mail e retornando um pouquinho, só para finalizar. Há muita gente me aguardando, felizes por minha saída daquele lugar. Inclusive meu amigo de infância e minha amiga de militância política, a quem cumprimento com alegria, como se estivesse... Deixa eu interromper mais uma vez. Veja só, ele está no hospital e de repente desaparece as paredes do hospital. Eu havia dito que o hospital representava o quê? A conscientização dele do caso dele, da situação dele. Ele vai procurar abraçar. É claro que há muita coisa inconsciente. O Freud se deliciaria com isso, né? E o Freud dizia mais ainda, cada sonho, ele traz as associações. Cada associação é como se fosse um novo sonho. Então a gente poderia ficar a vida inteira analisando um sonho só. É verdade. Então, aí ele sonha que ele vai na direção daquela pessoa com que ele quer se harmonizar, que é ele mesmo. Exatamente. A pessoa a quem ele fez mal, a pessoa a quem você mais fez mal foi a você mesmo. E aí, quando ele vai se aproximando, a parede do hospital some, ele sai. Ou seja, o tratamento estava pronto, ele não precisava mais do hospital. Ele sai e aí ele encontra amigos. Ele vai ser capaz. É tão importante isso, depois que você toma consciência do que está acontecendo com você, você se torna capaz de ver os outros. Antes ele não via. Então ele diz assim, os amigos estão contentes por ele ter saído daquele lugar. Exatamente, contente. Ele está contente por ter saído daquele lugar. Você está contente por estar deixando esse status do passado, viu, meu irmão? E a quem cumprimento com alegria, quer dizer, ele ficou realmente alegre. Com alegria, ele vê os outros, ele começa a ver os outros de maneira diferente. Como se estivesse comemorando uma conquista. Tá vendo? Ele mesmo coloca uma conquista interessante. Você estava comemorando uma conquista. Qual a conquista? De você ter olhado para você, você ter se visto. Eu digo uma coisa para você. Muito bom. É interessante, veja só isso que a teoria dos sonhos fala, né? Que os personagens dos sonhos são o sonhador projetado. Eu digo mais o seguinte, muito mais do que os personagens dos sonhos serem o sonhador projetado, na sua vida, as pessoas da sua vida, as pessoas da minha vida, são nós, a nossa personalidade projetada. Eu consigo ver a Dora como Adão Nonato. Quer dizer, é o Adão que está na Vera que eu sou capaz, na Dora que eu sou capaz de ver. Olha só, troquei o nome por Vera. Vera quer dizer verdade, né? Opa, vamos ficar com essa verdade. Olha só. Então, eu sempre digo, no universo você só encontra você. E o universo é o espelho, porque o universo nos mostra. Então ele entra no hospital, no sonho, dentro do hospital ele se vê. E ele sai e ele começa a ver os amigos. De maneira diferente. Como se tivesse feito uma conquista. Alegres como se tivesse feito uma conquista. Ele está alegre porque fez uma conquista. É você que está alegre por ter feito uma conquista. Qual a conquista? A conquista de ter olhado para você, de se ter visto. Agora, a outra coisa que eu digo, né, que já falei várias vezes, as pessoas estão acostumadas com isso. O universo é um espelho bumerangue, não é só um espelho que te mostra, mas um bumerangue, o que você joga lá volta, tá? Ele continua no outro aspecto. Há uma mesa contendo panfletos com o símbolo do clube de futebol Fortaleza. Espera um pouquinho só, antes de passar isso aí. Ele fala que são companheiros de militância política? Isso. Ele é um militante político, né? Me parece que na verdade, ele não indicou a profissão dele. Amiga, a única dica seria militância política. Ele deve ter atuado como... Se tem uma militância política, o que é militância política, afinal de contas? É você querer alguma coisa de melhor. Dependendo do político que você quer uma coisa de melhor para a comunidade ou quer uma coisa melhor para você. Como militante político, você pode estar reivindicando: eu quero uma chance de servir ao mundo e ao povo. Ou se não, dependendo do caráter, eu quero uma chance para fazer todos servirem a mim. Que é o que muita gente está fazendo aí, né? Olha que interessante. Então, veja, você fez uma conquista, você se viu, sai e vai se encontrar com amigos, e parece que uma amiga é colega de militância política. Então, o que é que vai acontecer nesse encontro aí? Olha só, há uma mesa contendo panfletos com o símbolo do clube de futebol Fortaleza. Reclamo que se tem do Fortaleza, tem que ter também do clube de futebol Ceará, que é o clube pelo qual torço. Olha só, eu quero alguém que seja capaz
de fazer um belo jogo da vida ou que torça para o meu time. O meu time. Tá? É o que eu estava dizendo. Eu quero que torça para o meu time. E outra coisa, meu querido. Veja só. Não sei se vai dar tempo de abordar esse tema, né? Eu fui também e sou também um especialista em pedagogia espiritualista, pedagogia antroposófica, que é chamada pedagogia Waldorf. Fui professor numa escola Waldorf, sou pedagogo também. E olha, numa escola antroposófica não há treino de futebol, os alunos não jogam futebol. Porque o futebol está relacionado com o chakra básico, o chakra esplênico e o chakra gástrico, os chakras inferiores. E com as pernas, com os membros inferiores. Então o futebol é um esporte gerador de violência. Gerador de violência. Você veja a violência que o futebol gera. Então, numa escola antroposófica, os nossos alunos jogam handball, jogam basquete. E agora está começando a entrar nas escolas e também na vida das pessoas algo muito importante. Seria interessante, se você que está me ouvindo, põe na internet e procura jogos cooperativos. Sim. O que nós somos acostumados a fazer nos nossos jogos? A competir. Competir. E olha, no futebol, a competição se faz através do jogo de pernas. Então tem muito pontapé. O pontapé, o calço, o carrinho. Veja a violência que tem no futebol. Isso não tem nos outros esportes. Então nós treinamos muitos outros esportes, mas não o futebol. É verdade. E ele sai do hospital e vai ver o quê? Competição. Exatamente. A minha companheira de militância política, competição. E o que eu quero? Eu quero que o mundo mude para me satisfazer. Quando eu tenho que procurar mudar para satisfazer a Deus mudando o mundo. O Paulo de Tarso, quando ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, significa não viva conforme o mundo, mas transformai-vos. Ele não diz transforme o mundo. Se você se transforma, o seu mundo se transforma. É o seu mundo que se transforma. Ele diz, como você vai se transformar? Pela renovação da vossa mente. Muda a sua maneira de ver a vida, de ver o mundo. Tá? Pare de ser bipolar. Ou o mundo me satisfaz, ou eu entro em depressão. Ou eu fico feliz porque o mundo é uma maravilha, ou eu vou entrar em depressão. Tem que ter o símbolo do meu futebol do Exato. Ceará. Aí o que acontece? Ou faz o símbolo do futebol do Ceará, ou senão não quero saber dos outros. Se é só Fortaleza, eu vou ficar chateado. Ele não diz, você precisa saber se transformar pela renovação da sua mente para você ter um objetivo. Qual é o objetivo? Você saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O interessante é que concluí dizendo, alguém diz que tem do Ceará também. Alguém diz para ele que tem do Ceará também. Olho para a mesa novamente e constato que tem mesmo. Sim. Quer dizer, ele viu que tem símbolo na mesa, não tinha visto. Pois Depois viu que tinha. Agora veja, olha, alma querida, é uma boa indicação para você, viu? Você esteve no hospital, teve a consciência de que tinha que abraçar o outro, que não era o outro, era você mesmo, sai com essa euforia. O hospital é símbolo de quê? De você está em baixa, tá? Olha a bipolaridade aparecendo aí. Você aparece e aí está tudo às mil maravilhas. Eu não quero saber do hospital. E você estava indo abraçar o seu opositor, seu adversário. Aí você pega e para, a parede do hospital desaparece. Essa intenção de se reconciliar com o opositor ficou a meio caminho. E você sai do hospital, que é uma fase da bipolaridade, vai para outra da rua, na praça, que é a outra fase. E nessa praça encontra com os amigos. Aí é tudo alegria. Entendeu, Dora? A polaridade, certíssimo. Tudo alegria. E aí, outra vez vai aparecer a polaridade. O quê? Fortaleza e Ceará, os dois times. Exato. Mas aí o que você fica privado de ver? Você fica privado de ver que o Ceará estava lá, que as duas coisas andam juntas, você não pode separar. Tá? E o que é mais importante? Eu não sei como é que vai terminar o e-mail, você teria que procurar como é que o Ceará e Fortaleza pode fazer um jogo cooperativo. Eu vou explicar como é que é. É tão interessante, Sim. porque estão jogando os dois.
Aí um jogador do Ceará marca um gol no time do Fortaleza. Ele passa para o Fortaleza e vai jogar para o Fortaleza. E troca um jogador do Ceará, do Fortaleza passa para o Ceará. Sim. O Ceará, aí o Fortaleza marca um gol. Quem marca passa para o Ceará. É por isso que chama jogos cooperativos. Interessante. E vai alternando. Então você não é de um time, você marcou, você passa para o outro time. Ah, o meu é o melhor, não, o melhor agora é o outro. No ping-pong é como se fosse um jogo de família. Isto. Aí vai trocando, um passa, ganha, passa para o outro lado. Interessante, exatamente. Interessante. Ele continua dizendo, grito pedindo a atenção de todos. Olha, eu grito. Isso. Opa! Você percebeu? Todo alcoolista, ou todo alcoólatra, ou todo dependente, no fundo é um autoritário. É um autoritário e ele está querendo assim, eu quero que o mundo mude para que eu fique feliz. Senão, eu vou ficar feliz através de uma droga. Entendeu? Exato. Eu quero que o mundo mude, eu não aceito o mundo do jeito que ele é. Eu quero o paraíso, mas aí eu vou fazer o paraíso através de uma torre de Babel. Ou seja, uma torre de barro, ou seja, com coisa material. E não com o comportamento espiritual. O que Deus quer é que você seja capaz de mudar de tal forma, nesse hospital onde você fez a visita, está indicando isso, você precisa mudar de tal forma que você pare, a sua militância política deve ser outra. Entendeu? O seu time deve ser outro. Você não vai torcer mais nem para o Ceará, nem para o Fortaleza. A militância política não é desse nem daquele partido. É de qual partido? O partido do Cristo. Cristo. Tá? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que ele continua aí, Dora? Olha que interessante. Grito pedindo a atenção de todos e digo que já fui cangaceiro em outra encarnação, que fiz muito mal a pessoas e que já sofri muito por isso, mas que tudo passou, mesmo eu achando que merecia sofrer mais pelo que fiz. Olha só, isso aí é a nuvem que o inconsciente põe, né? A cortina de fumaça. A troco de que eu dei um grito, eu não conversei, eu gritei para todos. E tinha que dizer o quê? Eu tenho que assustar. Eu já fui cangaceiro. Eu estou fazendo força para deixar de ser cangaceiros. Mas se vocês não colocarem o símbolo do meu time, se não fizerem o que eu quero, eu volto para o cangaço. Mesmo sabendo que aquilo que eu fiz para os outros não foi uma coisa boa. E o que eu sofri foi insuficiente. Eu ainda sou capaz de gritar e de pensar no cangaço. Olha que dificuldade mudar a personalidade, a estrutura interna, não é, Dora? Gozado que o cangaceiro, ele também iria contra, né, o governo, as ordens e tal. E a militância política atual também. Quer dizer, na verdade, na vida anterior ele era cangaceiro e parece que atualmente ele tem essa relação com militância política, né? Sim. Essa analogia entre cangaceiro e militância política é interessante. Muito interessante. Olha só. Nossa, Dora, você fez uma coisa muito interessante, né? Vote fulano de tal, ele é o rei do cangaço. Olha, já pensou? Né? Parece absurdo essa brincadeira que nós estamos fazendo. Por incrível que pareça, se aparecer alguém capaz de fazer isso, vai ter votos. Por quê? Porque nós estamos no planeta de provas e expiação. Um planeta de provas e expiação tem mais maldade do que bondade. Os espíritos trazem em si mais mal do que bem. Então, é essa dificuldade de ficarmos só com o bem. Sim. Tem que ter uma oposição. Isso vai fazer com que o bem seja melhor ainda, né? Sim. Porque é um desenvolvimento de ser atlético. Você precisa ser atlético para fazer o bem. Tá? Bom, ele termina só agradecendo, né? Desde já agradeço que Deus ilumine seus caminhos e de toda a sua equipe e a equipe da Rede Mundo Maior. Doutor, não sei se vai dar tempo, a gente vai Deixa eu falar um pouquinho mais com ele então, né? Eu também agradeço a você e quero pedir que você leve em consideração o que nós dissemos aqui e queria te agradecer pela oportunidade que você deu de que falássemos tudo isto. Porque não há uma vida sequer no planeta que esteja dissociada de todas as outras vidas. Não há uma experiência sequer que não tenha sido a experiência de muita gente.
esse sonho que você teve, minha alma querida, muita gente também tem. Aí a pessoa vai pensar, puxa, mas aquele sonho que eu tive seria quase aqui a mesma coisa. Também nós estamos sempre vivendo aquilo que os outros também já viveram. Sim. Ou que vão viver. Então você colaborou demais e vai merecer toda a nossa gratidão. É você que merece a nossa gratidão. Que Deus te abençoe. E sonho é realmente sempre interessante. As pessoas sempre querem saber sobre sonho. É um assunto que realmente não é interminável, né? E todos interessam bastante sobre sonho. É tão interessante isso que, certa feita, nos pediram que fizéssemos um seminário sobre sonhos. Sim. Então nós decidimos que íamos fazer uma palestra sobre sonhos. Maravilhoso. Mas já sabíamos o que ia acontecer. E não deu outra, né? É muito difícil fazer um seminário sobre sonhos. Você sabe por quê? Precisa saber da história da pessoa, tem que saber informações que a gente precisaria. Não, porque quando você vai falar, vou fazer uma palestra sobre sonhos, a pessoa fala assim, quando é que você sonha? Eu não sonho. Quando é que você sonha? Você sonha quando está dormindo, né? Claro. Então o que acontece? Você começa a falar, todo mundo começa a pensar em sonhos, de repente você está falando, as pessoas estão assim, ó. Querendo sonhar. Estão querendo sonhar, começa a querer sonhar na palestra. Então o que eu fiz? Eu transformei a palestra, um negócio muito interessante, transformei a palestra numa espécie de indução. Também a gente conhece hipnose, né? Interessante. E comecei a passar a palestra, agora vocês durmam, tal, os sonhos. Depois, quando acordaram, fiz que cada um contasse. Olha, você veio aqui para uma palestra, mas você dormiu. Sonhou? Ai, que interessante, sonhei. E aí ficou muito rico porque começaram a contar os sonhos, né? E aquelas pessoas, doutor, que dizem, eu não sonho? Nossa, como sonha? Pode falar assim, eu não me lembro dos meus sonhos. Claro. E essas pessoas que não sonham, elas têm uma tal... Que não lembram que não sonham, né? Uma tal identificação com o físico e com o etérico, que não há sintonia entre nada do físico e do etérico com o astral e o mental. Porque quando a gente dorme, sai do corpo físico o espírito com o astral e com o mental. E vai trabalhar no plano espiritual normalmente. Tem uma atividade normal no plano espiritual. Depende, né, doutor? Né? Vai trabalhar normalmente. Depende de quê? Tem uns que vão trabalhar, outros que vão passear. Esse é o trabalho deles. Esse é o trabalho deles. Tem alguns que vão trabalhar para o bem, outros vão fazer bobagem no plano espiritual. Exatamente. Acontece que quando você volta, você não tem lembrança do que fez no plano espiritual, porque o mecanismo de percepção e de memória estão no duplo etérico. E o duplo etérico não pode se afastar do corpo. Se afastar, o corpo morre. Então, quando a pessoa dorme, ela sai do corpo com o corpo mental e com o corpo astral. Sim. Então, ela é capaz de sentir e de pensar no plano espiritual. Mas ela não tem percepção nem memória. Porque a percepção é dada pelo éter luminoso do corpo etérico e a memória pelo éter refletor. Aí a pessoa passa toda uma atividade, um período de atividade no plano espiritual. Volta para o corpo físico, quando fala pessoa ou espírito, né? Volta para o corpo físico. Quando está entrando no corpo físico, você está voltando para casa. Sim, isso. Todas aquelas percepções e a memória que ele está trazendo do plano espiritual entra em contato com o éter refletor e o éter luminoso do corpo etérico. Sim. E por um instante aquilo se grava. Mas se grava de acordo com o que ele viveu lá e com os registros que tem na matéria, porque o corpo astral e o corpo, o éter luminoso e o éter refletor do duplo etérico não tem como registrar isso, não acompanhou. E quando chega, registra muito superficialmente com aquilo que o Freud chamou de restos diurnos. Ou seja, aquilo que é espiritual vai ter que ser colocado na memória como se fosse alguma coisa de material. Aí você acorda com esse registro. Tudo aquilo que você passou horas no plano espiritual, quando entra em contato com o corpo e com esse éter luminoso e com o refletor, é segundos. Segundos. Registra tudo. É por isso que quando você é terapeuta, sabe quando a pessoa vai contar o sonho, ela demora para contar o sonho muitas vezes mais do que o sono que ela teve. Exato. É que o sonho é um instante, que é gravado, mas vem coisa muito
muita atividade no plano espiritual. E por isso que as pessoas esquecem, né? Exatamente. Esquecem e, na verdade, sonharam. E pensam que não sonharam porque não se lembram. Exato. E aí vai dizer, eu não sonho. Não sonho. Se não sonhasse, já tinha morrido, né, doutor? Pois é, se não sonhasse, exatamente, teria morrido. E é outra coisa, por que não sonha? Porque o corpo etérico está tão densificado que não consegue fazer essa gravação. São pessoas muito apegadas à matéria. Muito apegadas à matéria. Quanto mais você é mais livre, Sim. Né? Você tem um pouco mais de facilidade. Exatamente. E eu também penso em exercício, né, doutora? A questão de exercício também. Se a pessoa nunca exercitar, acordar e logo já ir, né? É muito bom. Bom, doutor, esse assunto de sonho, realmente, ele provoca muitas outros assuntos, né? Só que agora nós vamos ter que nos despedir. A gente volta, a gente se despede, mas quem desaparece sempre aparece. A gente se encontra semana que vem, né? Até o próximo encontro e obrigada pela sua companhia, pelo carinho da sua companhia.